Muito bem, pessoal, continuando aqui a segunda parte sobre aí o estudo sobre o Machado de Assis, né? A gente viu aí um pouco da trajetória do Machado de Assis, tá? A sua importância agora. A gente vai ver agora mais especificadamente a sua obra, né? As características presentes aí nas obras do Machado, né? E nas outras aulas aí vidoras a gente vai analisar algumas de suas obras principais, tá bom? Então, vamos começar aqui. O Machado romântico e o Machado realista, né? O Machado de Assis começa, como a gente falou, escrevendo ainda sobre a influência do romantismo e depois, com as Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele transpõe, ele passa, ele ultrapassa, ele inaugura aqui a estética realista e também a transcende, tá certo? Então a sua obra é dividida em duas fases, fase romântica ou fase de amadurecimento, né? Ele começa a escrever os primeiros romances, mesmo assim já ali, mesmo dentro do romantismo, ele já vai soltando algumas inovações, né, que serão trazidas depois. Ele vai amadurecendo a sua obra, e a fase realista é a chamada obra de maturidade, né? Aí vai ser o Memórias Póstumas, Dom Casmurro, Quincas Borba, Memorial de Aires e os outros romances, tá bom? Então, ele apresenta ainda, né, na primeira fase aí, características românticas, na segunda já se considera um movimento realista. Ele escreveu poesia. O que é que tinha na primeira fase das poesias machadianas aí, né? Ele começou a escrever também poesias aí com um tema amoroso, que não apresentavam tantas preocupações formais e também, mas já lhe traziam uma linguagem trabalhada, tá certo? Ele já começava a tentar trabalhar de maneira diferente a linguagem também. Ele também tinha o quê? Poesia de temática nacionalista, bem ao gosto dos românticos, né? Ele era inspirado aí pelo Gonçalves Dias, tá? Principalmente essas poesias inspiradas aí em Gonçalves Dias vão estar no livro aí, América, de poesias do Machado, tá certo? Já a segunda fase do modernismo, da produção machadiana, né? Que já vai entrar na fase realista, aí ele já vai escrever também poesias já vincadas pela grande escola poética que a gente vai estudar. Então, cenas do próximo capítulo aí, certo? No quarto bimestre a gente vai ver isso aí, tá? Os parnasianos, o parnasianismo, né? A poesia que é produzida durante o realismo, né, vai estar enquadrada dentro dos parnasianos. Isso aí a gente vai estudar mais detalhadamente depois, certo? É uma preocupação com a forma como com a linguagem utilizada aí nestes poemas. Então, já se nota aí a diferença do Machado romântico, que já traz algumas inovações, mas quando ele passa, né, ele vira a chave aí e entra na estética realista, né, ele também modifica, traz as modificações na linguagem, já aproxima suas poesias também dos parnasianos, tá bom? E na prosa que é o que ele se destacou mais, certo? Ele não apenas inaugura o realismo no Brasil, mas também sua segunda fase literária, como eu já disse, com Memórias Póstumas do Brás Cubas. A partir desse livro aí, seus escritos vão ser o quê? Permeados por análise psicológica dos personagens, uma análise crítica, né? Uma visão pessimista aí, né? Vai criticar os ideais românticos, vai criticar a sociedade burguesa, a sociedade da época também, e o que é mais uma coisa destacada, a análise psicológica dos personagens. Também uma mudança formal, com frases e capítulos curtos, e a utilização aí muito presente no Machado, né, do diálogo com o leitor. Ele dialoga com o leitor, é uma metalinguagem, certo? É muito interessante aí, é como se ele quebrasse a quarta parede aí, o Deadpool, né, dos filmes aí. Ele quebra a quarta parede, ele fala com você, ele está conversando com você que está lendo, é muito interessante, certo? Antes disso, seus trabalhos em prosa da primeira fase foram considerados por ele mesmo ingênuos e romanescos, tá? Então, quais são as principais obras aí, ó, divididas aí em fases, para ficar mais fácil, ó. Na fase romântica, nós temos o romance Ressurreição, Mão e Luva, Helena e Yaya Garcia. Esses 4 romances aí considerados os primeiros romances de Machado, né? E ele ainda tinha uma estética romântica, certo? Nacionalista, né? Esses amores idealizados, esses romances bobinhos, certo?
Então, aí ele estava aí treinando. Aí, ó, segunda fase, começa a surgir o monstro, né? O monstro surge aí, né? O mito surge, né? O Machado de Assis, que nós conhecemos, que ficou para a história aí, começa a partir das Memórias Póstumas do Brás Cubas, a grande trilogia aí do Machado, né? Considerada uma trilogia de grandes romances, que é a Memória Póstuma de Brás Cubas, o Quincas Borbas e o Dom Casmurro. Interessante que aqui, ó, esse personagem aqui, o Quincas Borbas, tá? Ele aparece primeiro aqui neste romance aqui do Machado de Assis. Ele é um dos personagens do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem contato lá com o Brás Cubas, tá? E a sua filosofia aí do humanitismo, né? Ao vencedor, as batatas, né? Muito interessante aí a ironia e o humor machadiano, tá certo? E depois ele escreve um romance sobre o Quincas Borba, o próprio Quincas Borba, tá? Esse personagem aí que apareceu aqui de relance, né? No romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aqui, considerada a sua obra-prima, né? O Dom Casmurro, aí, onde tem a nossa querida Capitu, né? E o que as pessoas mais falam, né? Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Isso é uma das coisas do romance, mas não é o principal do romance. Tem muita coisa mais profunda, uma análise mais psicológica, né? Psíquica aí. Esse jogo que ele faz aí com o leitor, né, desse narrador não confiável, né, no Dom Casmurro. Aí também tem esses dois romances, né, Esaú e Jacó, e o Memorial de Ares, que é o seu último romance, que ele escreve lá no ano de sua morte, tá certo? Lá em 1908. Ele também publica contos aí, ó. Esses livros aqui são coletâneas dos seus contos, tá? Papéis avulsos, História sem data, várias histórias, Páginas recolhidas e Relíquias da Casa Velha. Todos esses livros aqui são coletâneas de contos, onde tem das prosas mais geniais aí da literatura brasileira, o conto do espelho, o conto da cartomante, uns braços que está presente aí no livro de vocês, né? Que tem um exercício lá que já foi passado sobre este conto e tudo mais. E ele produziu também poesia, tá? Crisálidas, Falenas Americanas e poesias completas, tá? Então essa é um conjunto da obra do Machado aí. Ele escreveu também para teatro, ele escreveu crítica literária, tá certo? Ele escreveu crônica, ele escreveu muita coisa, né? Então aí um pouco, né? Do resumo da obra machadiana aí. Quais as principais características que a gente vai encontrar ao analisar aí, né, a obra machadiana, a obra do Machado? O que vai estar presente nos seus contos, nos seus romances aí, mas de uma maneira mais aprofundada? Essas características aqui são as principais, tá? Enredo não linear. Olha aí também, fazendo o link lá com a história, com a matéria de produção textual, onde a gente está vendo lá o enredo não linear. O enredo não linear é aquele que não segue uma cronologia fixa, né? Por exemplo, aí o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é contado, não é spoiler, todo mundo sabe isso. Ele é contado por Brás Cubas, né? Um morto, um defunto, tá? Ele já está morto. É interessante isso, né? Ele já está morto, é o realismo fantástico aí também, né? Ele já está morto e ele vai contar a história de sua vida. Então, como ele está morto, ele começa a contar de onde ele quiser. E aí a lógica seria ele começar a contar aí, né, a história desde o seu nascimento, mas ele não faz isso, né? Logo aí a ironia machadiana, para quebrar os paradigmas dos romances aí, ele começa a contar a sua história pelo dia de sua morte. Ele vai contar o dia de sua morte, depois então é que ele vai contar o seu nascimento, a sua vida, a juventude até a velhice, certo? Então é um enredo não linear presente aí nas obras do Machado. Não começa essa cronologia de começo, meio e fim. Ele já começa lá, né, na morte, para depois voltar e relatar o começo, o nascimento, enfim, certo? Vai ter uma presença constante de digressões, né? Aí, o que são digressões? Está lá acontecendo o enredo, o roteiro está acontecendo, quando de repente um personagem ou outros personagens começam a ter o que? Elucubrações, pensamentos, né? Filosofar lá, fazer uma análise de alguém, como por exemplo aí no romance, novamente no Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem uma parte lá que o cara vai analisar com o tamanho dos narizes, vai fazer uma reflexão profunda sobre os narizes das pessoas, tá? Então tem essas digressões no meio aí,
das obras, né? É o Memórias Póstumas, também tem umas partezinhas dos capítulos lá muito interessantes, que é apenas uns pontozinhos lá, como se fossem pensamentos, né? Então tem essas brincadeiras que o Machado faz aí nas suas obras, tá? Essas digressões, esses pensamentos também, onde ele vai colocar aí a sua filosofia, a sua forma de ver o mundo, né? Dentro das narrativas, né? Uma quebra dentro da narrativa, ele faz essa digressão, esse pensamento, essa reflexão todinha, aí depois ele volta ao enredo da história. Isso é muito presente nos romances machadianos, tá bom? Tem a metalinguagem, ele vai falar de outros livros, ele vai falar de um livro, novamente, o Memórias Póstumas, né? Um defunto, um escritor, que está falando o quê? Ele está dizendo que ele está escrevendo um livro. E o livro que nós estamos vendo lá é o livro que esse defunto está escrevendo, que é a história da sua vida, né? O Brás Cubas aí. Então é uma metalinguagem. Ele fala sobre livros, né? O livro que fala sobre o livro, o escritor que fala sobre o escritor, e assim sucessivamente. Uma coisa também aí, a famosa, como se fosse uma quebra de quarta parede aí do cinema, do teatro, né? Ele dialogando com o leitor, né? Ele vai dizer: leitor, você aí, o leitor que está me lendo, tal. Ele vai tirando uma onda com o leitor, né? No Memórias Póstumas aí também ele faz muito isso. Em alguns contos ele também faz isso, tá? Ele dialoga com você, ele sabe que você está lendo lá, ele fica conversando com você, né? Tirando onda, chamando sua atenção para que você preste atenção. Então essa é um pouco da ironia machadiana e desse diálogo com o leitor. E ele também vai trabalhar as tradições literárias anteriores aí, né? Rediscuti-las. Uma das principais características é a análise psicológica e psicanalítica dos personagens. A gente fala sobre isso daqui a pouco, tá? E o humor sutil e permanente, né? Ele tem este humor, essa ironia corrosiva aqui presente, né? É um escritor extremamente irônico. Ele está falando lá, ele está retratando aquela situação para que você, na verdade, veja o absurdo daquilo. Você perceba, né, a hipocrisia das pessoas, a hipocrisia da sociedade, né? Então a análise que ele faz aí, usando essa figura de linguagem aí, né, a ironia, você fala uma coisa querendo na verdade dizer outra. Então está presente aí, né, esse sarcasmo, essa ironia pesada, corrosiva, né, atacando mesmo, deixando incômodo, fazendo você se sentir incomodado, né? Propositalmente aí, presente também nas obras machadianas, tá certo? E ele tem também uma visão metafísica relativista dos valores humanos, certo? É uma visão relativista, pessimista, nihilista, tá? Onde ele não tem a crença na divindade, ele não tem a crença no mundo melhor, ele acha o ser humano péssimo, né? Ele termina o romance lá dizendo que não transmitiu a ninguém, né, a herança de sua miséria, e é um pouco também dele que ele não conseguiu ter filhos, o Machado, né? Então ele agradece: eu não transmiti a ninguém a herança da nossa miséria, eu não tive filhos, eu não deixei descendentes para essa miséria de vida humana que nós vivemos. Então é uma visão pessimista, é uma visão nihilista da vida, tá? Os valores humanos para ele são relativos, é tudo convenções sociais, são hipocrisias que ele aponta, né? Então ele vai retratar as hipocrisias religiosas, as hipocrisias da sociedade, das camadas sociais, né? Principalmente dos burgueses, das pessoas que estão mais abastadas, né? Então ele desce o cacete em todo mundo aí, né? Ele faz essa análise psicológica, ele faz usando dessa ironia corrosiva, deste humor, né? Você acha graça, em muitos pontos você acha graça, né? É humor sutil, né? E permanente de suas obras, tá certo? Então, essas aí são as principais características presentes, né, que nós encontraremos na obra do Machado, e uma das mais fortes é o chamado realismo psicológico, certo? Ele analisa psicologicamente, é como se ele vai antecipar aí, né, algumas coisas, diz que ele antecipa algumas coisas do que o psicólogo Freud, né, vai aí elaborar, né? Tanto ele como Dostoiévski, os grandes escritores aí, antecipam a psicanálise, certo? Porque eles analisam profundamente os seres humanos através dos seus personagens, né? Ele faz uma análise realmente física, né?
psicológica, do que pensa, do que ele tira como se fosse um retrato da alma daquele personagem. Aquele personagem representa a sociedade brasileira, representa o brasileiro médio, representa os burgueses, a sociedade burguesa, representa, né, todos nós temos os nossos defeitos, né, as nossas qualidades, né? Então é um retrato do ser humano que ele faz, essa análise profunda. O interior dos personagens é desnudado e o modo de ver o exterior modifica-se conforme aí as reações psicológicas. A maneira de ver o mundo, né, do personagem é modificada pelo seu interior, porque ele pensa. Por exemplo, um dos grandes exemplos aí é o narrador do Dom Casmurro, o Bentinho, né, que tem aquela dúvida sobre se a Capitu traiu ou não. Mas quem é que está contando a história? Quem está contando a história é o Dom Casmurro, é o Bentinho, né? É um narrador de primeira pessoa, ele participa da história, ele conta a história. Então, será que todos os fatos que ele está contando ali realmente aconteceram? É realidade? É um narrador confiável? O que nós estamos lendo lá é o que realmente aconteceu ou não? Então, ele vai analisar isso aí, tá certo? Psicologicamente, o que é aquele personagem, como é que é a mentalidade, os valores, o que ele pensa, o que ele sente, né? Isso é o realismo psicológico presente nas obras machadianas, tá certo? Bom, então, por agora, a gente encerra, tá? Essa primeira grande parte aí, e nas próximas aulas aí a gente analisa algumas das obras do Machado, né? O Dom Casmurro, o Memórias Póstumas aí, uma das suas principais obras, fazer uma pequena análise aí das suas obras, tá? Então, por hoje é só. Vejam a videoaula aí, procurem outros materiais na internet, outros vídeos, né, para reforçar essa parte aí do Machado de Assis, e leiam lá o livro de vocês a partir da página 23 em diante, que vai retratar aí. O Machado vai também fazer uma análise sobre algumas obras que estão lá presentes no livro também, tá certo? Então, até a próxima.